Olá, amigos! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, nós estamos aqui, né, com o livro de ciências, né, na página... Cadê a página? 82. E temos também 83, que vocês vão fazer a atividade de hoje, tá? Então, eu vou ajudar primeiramente aqui com a leitura. Hoje, o nosso texto é Conhecendo as plantas, certo? Então, aqui diz: as plantas, também chamadas de vegetais, podem ser encontradas em ambiente terrestre ou aquático, ou seja, tanto na terra quanto na água, né? Elas têm ciclo de vida. Elas nascem, elas crescem e podem se reproduzir e morrem. As plantas são capazes de perceber modificações no ambiente e responder a estímulos. Elas não podem ir de um lugar a outro, mas fazem alguns movimentos. Por exemplo, os ramos crescem em direção à luz e as raízes crescem pela terra. Para viver, as plantas precisam de luz, água, gás carbônico, gás oxigênio e nutrientes presentes no solo. Esses elementos são utilizados pela planta para produzir o próprio alimento e realizar funções como crescer e respirar. Então, aqui fala um pouquinho sobre o crescimento dessas plantas, o que elas precisam, né? Principalmente de nutrientes. Elas precisam também, como vocês estão fazendo aí com a hortinha de vocês, que elas estejam num lugar de luz, né? De claridade, que elas recebam água, certo? Vento, ar, né? Então, vocês estão percebendo que com todos esses cuidados, as plantinhas de vocês estão crescendo, os rabanetes, as sementinhas estão se reproduzindo, né? Estão crescendo forte. E aí, nós temos algumas questões, então, para ser respondida após a leitura do texto, né? Que diz assim: 1. Pinte as lacunas com os elementos de que as plantas precisam para viver. Então, aqui embaixo tem vários itens, né? Várias coisas, e vocês vão pintar aquele que vocês leram aqui, que a Prof. leu junto com vocês no textinho, que a planta precisa, né? Para viver, certo? Aqui ao lado também, né? Tem uma historinha em quadrinhos, né? Que também é um gênero textual, história em quadrinhos. E fala um pouquinho, vocês vão ler aí, mas a Prof vai adiantar, sobre a questão do adubo nas plantas. Adubo, gente, é uma junção de nutrientes, tá? Aqui no quadrinho fala até em cocô de animais, mas a gente não pode sair colocando cocô de qualquer animal, né? Existe animais específicos que ajudam nos nutrientes, mas é mais relacionado com a vida no campo, né? Por exemplo, a vaca, o boi, porque eles se alimentam de vegetais. Então, muitas vezes, para algumas plantinhas, para alguns alimentos lá, algumas pessoas usam lá no campo. Nós aqui na cidade geralmente usamos para adubo, como forma de nutriente para nossas plantas, principalmente quem tem quintal grande em casa, são restos do quê? De vegetais, ou restos de legumes, as cascas, tá? A Prova vai encaminhar um videozinho abaixo falando sobre isso, para vocês conseguirem entender como é que é esse processo, que essas folhas, né, esses restos de folhas de cascas de frutas e cascas de legumes se transformam em adubo. É um vídeo bem legal da Peppa, tá? Assistam que vai esclarecer bastante. E aí vocês vão responder as questões que estão aqui embaixo. São questões bem simples que vocês vão conseguir responder, combinado? Lembrando também que hoje é dia de encaminhar, quem puder, assim, que é muito pedir um videozinho, tá? De vocês falando, segurando a horta de vocês, falando um pouquinho de como foi a experiência aí, né? De cuidar dessa plantinha durante este período, que ela ainda está em processo de crescimento, tá? Quem tiver vergonha ou não quiser, pode mandar fotinho daí. Não tem problema, mas se conseguir o vídeo, eu vou ficar muito feliz. Combinado? A Prof está à disposição do que vocês precisarem, certo? E tenham um excelente dia e amanhã a gente retoma então com as atividades. Não esqueça de assistir o vídeo, beleza?
Bom trabalho!